Eu sou Tião Oliveira, eu sou jornalista, sou editor do Jornal do Carro e do Estradão, que é o site de caminhões, aí vocês devem conhecer. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje duas pessoas também que são gente que faz duas empresas que têm histórias sensacionais. Eu vou falar primeiro do Luciano Cafuri, que é diretor de marketing da Volkswagen Caminhões e Ônibus. A gente até estava falando um pouquinho antes aqui, embora a Volkswagen Caminhões, Volkswagen, a marca Volkswagen, né, seja uma marca alemã, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma empresa brasileira, né? Está no Rio de Janeiro e tem uma coisa extraordinária. Eu não sei se vocês sabem, mas o presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que é o Roberto Cortes, ele foi o único brasileiro, eu não sei se foi o único não alemão, mas eu sei que ele foi o único brasileiro a bater o martelo lá na Bolsa de Frankfurt. Então, quando lançou lá as ações da companhia no mercado europeu, enfim. Então, e o Cafuri está aqui representando essa empresa que também tem um feito extraordinário, na minha opinião, que foi o desenvolvimento e a produção em série do primeiro veículo, né? Não estou falando de automóvel, né? Nem de caminhão, estou falando do primeiro veículo feito em série, elétrico, 100% elétrico, feito na América Latina, que é a linha e-Delivery. É um produto que foi desenvolvido no Brasil quando a linha de 2017, 2016, me corrija, Cafuri, se eu estiver errado, quando começou lá o desenvolvimento, já havia previsão de uma versão elétrica, né? Enfim, esse caminhão começou a vender muito antes de estar pronto, lá no primeiro protótipo já tinha encomenda pra caramba e tal. Acho que é um orgulho para nós brasileiros termos um veículo desenvolvido e produzido em série aqui, exportado inclusive para alguns países já, né? Já foi para o México, já tem alguns outros mercados da América Latina. É lógico, é fruto de uma parceria também com outras empresas aqui, várias sistemistas, enfim. E o Sérgio Habib foi meu chefe lá na Citroën. O Sérgio Habib pegou a Citroën quebrada, automóveis, transformou numa empresa gigantesca aqui no Brasil, uma marca de premium, né, de automóveis premium e tal. Depois ele saiu da Citroën, pegou a Jaque Motors, numa época em que veículo chinês, as pessoas tinham muito preconceito em relação ao veículo chinês, ele trouxe a Jaque Motors para o Brasil. E eu me lembro, eu estava falando para eles aqui um pouquinho antes da gente começar, que a Jaque Motors, logo depois que lançou, foi um lançamento feito no Faustão lá e tal, as pessoas vinham me perguntar, falaram, pô, mas esse carro, esse Jaque é legal, não é legal e tal? E eu lá no Jornal do Carro, depois de 1 ou 2 anos mais ou menos do lançamento da Jaque Motors no Brasil, a gente fez uma reportagem falando sobre pós-vendas lá, e a Jaque Motors era muito mais bem avaliada do que outras marcas que já estavam consolidadas no país há bastante tempo. E depois disso, como ele é um workaholic, ele trabalha demais, esse homem é um trator, ele trouxe elétrico, transformou a marca em eletrificados, inclusive até eu convido todo mundo aqui que se você não tiver a oportunidade de ir ainda, dá um pulinho lá no stand da Volkswagen para conhecer toda a linha. Tem caminhão novo, lá tem Meteor, tem Constellation lá, inclusive tem uma série especial do Constellation agora. E também lá na Jaque Motors, que o destaque lá para mim, é lógico que evidentemente tem um caminhão lá de 18 toneladas e tem uma picape elétrica lá também, que é uma segunda versão de uma picape. Então, muito obrigado, Cafuri, pela sua presença com a gente aqui, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço o convite de estar aqui para falar de um tema tão atual e tão importante para a sociedade. Obrigado em nome da Volkswagen Caminhões aí, essa abertura para a gente estar podendo bater um papo aqui ao lado dessa fera aqui do mercado automotivo brasileiro. Isso aí. Obrigado, Sérgio, pela participação com a gente aqui hoje também. Obrigado também, estou muito feliz de estar aqui participando lá do Luciano, de você, para falar sobre especificar um pouco para as pessoas os problemas, as vantagens, eventuais inconvenientes de eletrificação da mobilidade. Bem, eu acho que eu vou começar fazendo uma pergunta para o Cafuri. É o seguinte, bom, vocês foram os pioneiros aqui com essa produção, como eu disse, né, de caminhões elétricos e tal, na região. E aí você tem que desenvolver, quer dizer, não é só o produto. Quando você vai oferecer um produto desse, que é um produto que tem uma nova tecnologia, a maior parte das pessoas não conhece, né? É curioso isso, né? A gente trabalha na indústria, então a gente está acostumado a ver produtos e tal, enfim, ver tecnologia lá fora e tal, mas é curioso, quem é de fora do setor, muitas vezes pergunta para mim, pô, mas o veículo elétrico, se eu passar na água dá choque, né? Como é que eu faço para carregar? Mas esse negócio aí de ficar a noite inteira carregando, leva 8 horas para carregar. Eu queria que você contasse um pouquinho isso para a gente, né, da tecnologia, como é que funciona o veículo elétrico, o caminhão elétrico, né? E também dos outros serviços que você tem que oferecer, porque não é só o caminhão, né? Você tem que oferecer lá carregador, financiamento, enfim, tem treinamento, né, não só para a rede e tal, e treinamento também para quem vai operar o caminhão, né, para ter o melhor benefício ali e ter disponibilidade, enfim. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Primeiro, a gente fica muito orgulhoso, né, de poder ter liderado essa corrida aqui no Brasil.
ter desenvolvido aqui nós temos uma engenharia local aqui. Hoje a gente é parte do grupo Traton Mundial, né? Nós somos junto a matriz e a Volkswagen, então estamos ao lado da Scania, ao lado da MAN. Recentemente o grupo comprou a Navistar, a International, nos Estados Unidos. Então é um grupo automotivo de caminhões gigantesco, muito forte no mundo. E nos encheu de orgulho a gente poder, dentro desse grupo e dentro da América Latina também, conseguir desenvolver aqui nossa engenharia em Resende, né, e colocar em produção, que é o mais complicado, colocar em produção em série esse produto, o e-delivery aqui no mercado nacional, e agora já está na América Latina, até no México. E uma das preocupações era essa, né? Era a desmistificação de que o veículo elétrico dá choque. Então, a gente inclusive fez questão de passar ele em todas as provas de água, filmamos, etc. E mostramos isso aí para os jornalistas e para os clientes. Então o veículo tem toda uma tecnologia e que não acontece isso, né, justamente para poder desmistificar no mercado essa questão que o carro elétrico dá choque. E a sua segunda pergunta foi com questão à infraestrutura. A infraestrutura é um problema hoje, né? Por isso que nós focamos no veículo urbano, por isso que nós focamos nessa missão, que é uma missão mais controlada, né? Então, o nosso veículo hoje foi desenvolvido para uma aplicação urbana. Então, nós temos um pack de baterias, de 6 baterias, que vai até 250 quilômetros, justamente para atender essa primeira necessidade urbana de entregas e poder ter o controle do veículo e do seu carregamento também, ao qual a gente está fazendo um balanceamento com as empresas, um balanceamento energético com as empresas. Temos toda uma estrutura, uma consultoria por trás, em parceria com os grandes fabricantes de carregadores, para poder instalar corretamente, vender o veículo correto e instalar os carregadores conforme a necessidade do cliente. Então nós temos desde o carregador agora de 10 kW, antes era 27, até o Supercharger, que vai carregar o veículo em 80% em 45 minutos, né? Então isso vai depender muito da operação do cliente, mas vender o veículo elétrico, você não pode vender ele como diesel. Você tem que vender o pacote completo, você tem que dar essa assessoria para o cliente, que a gente sabe que principalmente aprendendo um pouco do que está acontecendo ainda, né? O Sérgio sabe que também vende automóvel, nos automóveis, né? Que muita gente vai para casa e fala, e agora? Aí começa a brigar lá com o condomínio, onde eu carrego, como é que eu coloco... Então essa era uma grande preocupação nossa. Então, dentro do consórcio modular, nós desenvolvemos também parcerias, que a gente chamou de e-consórcio, com os grandes fabricantes mundiais de baterias e de carregadores, para poder dar todo esse suporte para o cliente, né? Porque a gente sabe que o principal problema hoje, né, um dos principais problemas do veículo elétrico é a infraestrutura que está por detrás dele. Tá certo. Aliás, para quem não sabe, o e-consórcio, né, ou consórcio modular, é um sistema que a Volkswagen tem lá na fábrica de Resende, lá no Rio de Janeiro, em que os componentes vão chegando ali, tá? É um sistema meio just in time, né? Quer dizer, você tem os fornecedores, eles estão unidos ali na linha de montagem junto com você, né? Eles têm as operações deles ali e tal, e faz a montagem do veículo, né? Agora, Sérgio, você tem uns números na cabeça que eu acho fantásticos. Por exemplo, ontem mesmo eu estava lá no stand da Jack Motors, e aí chegou lá um cliente, acho que já tinha comprado alguns caminhões e tal, e ele estava perguntando de outro caminhão, e o Sérgio virou para ele e falou assim, olha, se você não rodar 150 km por dia, pelo menos, esse caminhão não vale a pena para você. Eu achei muito interessante isso. Como é que a gente faz eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a gente faz essa comparação entre o veículo elétrico, né, o caminhão elétrico, o van, enfim, e o a diesel, né? Qual é essa relação do ponto de vista, porque o elétrico ele ainda é mais caro, né? Quer dizer, tem uma tendência de barateamento, as baterias são muito caras ainda, né? O componente mais caro desse tipo de produto, mas enfim, qual é essa relação? Como é que a gente faz essa conta aí? Como é que o operador faz a conta? A primeira coisa que a gente precisa desmistificar é achar que o carro elétrico vai cair de preço. Não vai. As baterias estão aumentando de preço em dólar, tem uma inflação tremenda no lítio, no cobre, e carro elétrico não vai cair de preço. Carro elétrico esse ano, nos Estados Unidos subiu 26%, na Europa subiu 24%, na China subiu 28%. Então, carro elétrico não vai cair de preço. É uma ilusão a gente achar que carro elétrico vai cair de preço. Não vai. Carro elétrico, a bateria custa mais caro,
ela tem um monte de componentes caros, usa metais raros e a tendência de queda de preço que tinha acabou. Não tem mais nenhuma tendência de queda de preço, pelo contrário. E como a produção de carro elétrico está subindo muito, a tendência é o cobre aumentar, o lítio aumentar, etc. Então, o caminhão urbano elétrico, ele resolve dois problemas que o carro elétrico tem e não consegue resolver. O primeiro é onde eu carrego. Porque você tem um carro elétrico, conforme o Luciano falou, onde é que eu carrego o meu carro elétrico? Se eu moro num prédio e tem garagem, e no Brasil quase todo mundo tem garagem, eu tenho que fazer acerto com um condomínio. Mas, por exemplo, no Japão ninguém tem garagem. Carro elétrico no Japão é 1% da venda. Não vende carro elétrico no Japão. Por isso que as montadoras japonesas não têm carro elétrico. Quem tem é a Nissan por causa da Renault, mas a Toyota não tem, Honda não tem. Está começando agora, estão super atrasados. Porque o mercado doméstico deles não vende carro elétrico. Nova York, por exemplo, na ilha de Manhattan, carro elétrico é 0,6%. No Brooklyn é 7%. Porque no Brooklyn, você mora em casa e você carrega. Se você mora em Manhattan ou no Queens, você não tem estacionamento. E se você não tem estacionamento, você guarda o carro numa garagem, você não tem onde carregar. Então, primeiro problema, onde eu carrego? O caminhão urbano, ele dorme toda noite na garagem. Então, toda noite ele fica lá parado 10, 12 horas e ele carrega. Nem precisa de carga rápida. O segundo problema que carro elétrico não resolve, que é um problema carro elétrico, é a autonomia. Isso quer dizer o seguinte, quanto eu tenho de autonomia no meu carro elétrico? O caminhão urbano ele roda muito pouco. Um caminhão urbano é o seguinte, um caminhão da Drogasil, ele roda de 40 a 50 km por dia. Porque tem farmácia a cada 500 metros. Então o caminhão para muito. Um caminhão da Magalu roda 70 km. Um caminhão da JBS roda entre 70 e 120 km. Alguns rodam 50. Você chega cheio de carne no Carrefour para entregar carne e teu caminhão fica esperando 3 horas o cara do Carrefour receber a carne. Enquanto isso ele não roda. Amazon, 70 km por dia. Mercado Livre, 80 km por dia. Então, como o caminhão urbano ele roda pouco, ele não precisa de tanta autonomia. Então ele resolve esse problema de automóvel. Porque se você tem um carro elétrico e você quer ir de São Paulo para Rio com um carro elétrico, se você quer andar 100, 120 por hora, não tem um carro que vai. Nem o Tesla. Porque a autonomia que vocês veem lá, fictícia, de 500 km, é 80 por hora, vento a favor e Deus querendo. Quando você anda no carro e você pisa um pouco, a autonomia desmorona, faz 350 km. Você não chega no Rio. Você tem que parar para carregar. Parar para carregar é no mínimo perder 1 hora, no mínimo. Às vezes mais, quando o carregador funciona. Eu estava uma vez numa reunião com a ABB e eu falava para eles que carregador na Europa, 15% dos carregadores não funcionam. Você chega no posto, o carregador não funciona. Ele falou para mim, não, os meus funcionam. Eu peguei meu celular, entrei no Google, falei, taxa de índice de pane em carregador ABB Autoestrada Europa, 16%. Está aqui, ó. Então, teu carregador também pifa. E não é que o carregador pifa o contato. A pessoa que coloca para carregar é que tira. Se você coloca um pouco torto ou tira um pouco rápido, ele pifa. Então, não é que o carregador é uma máquina, não tem uma peça móvel no carregador, mas a tomada é uma peça frágil, é lá que dá problema. Então, o caminhão urbano resolve esse problema. O caminhão urbano ele custa mais caro, o caminhão elétrico ele custa sensivelmente mais caro que o caminhão elétrico. O caminhão elétrico custa mais caro que o caminhão diesel. E isso não vai mudar. Ele vai continuar custando mais caro nos próximos 10, 20 anos. O que vai acontecer? Primeira coisa, as leis de emissão de poluição vão ficar cada vez mais rígidas. Por exemplo, o Brasil agora, o ano que vem, a gente passa para o Euro 6. Vai aumentar o preço do caminhão diesel ao redor de 15%. Então, depende do tamanho do motor, depende se o motor... Por exemplo, a DAF vai aumentar um pouco menos, que ela já usa motor europeu, que já é mais limpo. Mas vai aumentar. E cada vez que você coloca a restrição da emissão,
você aumenta o custo do caminhão diesel. Então, o caminhão diesel vai aumentar e o caminhão elétrico vai aumentar menos. Os dois vão aumentar. Então, essa distância vai diminuir. E depois, a população, os acionistas, os governos, os usuários, todo mundo vai começar a pedir que a entrega urbana seja não poluente e silenciosa. Então, é uma questão de tempo. Daqui 10 anos, 15 anos, não tem mais caminhão diesel nas grandes cidades do Brasil. Ou vai ser proibido, no Brasil é meio difícil de proibir, na Europa vai ser, na China também, ou é uma pressão gigantesca do público, dos acionistas, dos consumidores, e quanto mais jovem a pessoa, mais verde ela é. Eu tenho netos que têm 10, 12 anos, para eles carro é uma coisa horrível, que polui, que suja, etc. Então é uma tendência. Nós temos vários problemas no Brasil. Primeiro, o diesel é barato. Todo mundo reclama do preço do diesel no Brasil, mas o diesel na Europa é R$11 o litro. Aqui é R$6,50. Então, o caminhão diesel, ele custa mais barato que na Europa para rodar. A segunda é a taxa de juros. O diferencial de custo que você tem de um caminhão elétrico para um caminhão diesel, você financia essa diferença e custa mais caro. Lá a taxa de juros é 2%, aqui é 15%. Então, essa diferença custa mais caro para carregar. E não tem ajuda. O Brasil não tem ajuda do governo para comprar caminhão elétrico. Eu vendo o caminhão da Jaque na Europa, na França, por exemplo, você tem 40 mil euros no nosso caminhão de ajuda. O caminhão custa 100 mil euros, o governo te dá 40 mil. Então, claro, quando o governo te dá 40 mil euros, muda toda a equação. Mas a França é um país rico, o Brasil não é. E o Brasil exporta petróleo, a gente é produtor de petróleo. Então, eu não vejo, no curto, médio prazo, o governo brasileiro dando algum tipo de ajuda para caminhão elétrico. A gente tem que cair na real. A gente não tem dinheiro para pagar o Bolsa Família e vai dar dinheiro para a empresa comprar caminhão elétrico. Não tem cabimento. O Brasil não vai fazer isso. E eu não acho que está errado. E aqui no Brasil a gente ainda tem o Proálcool, que é uma solução limpa e que, vamos dizer, não é tão bonita como uma solução elétrica, mas que do ponto de vista de carbono é neutro. Então, o carro elétrico no Brasil, ele vende pouco, 0,4% do mercado brasileiro, vai continuar vendendo pouco. Todos os países de renda média baixa, como o Brasil, não compram carro elétrico. Então, no México é 0,5%, na Tailândia é 0,4%, na Turquia é 0,5%, no Brasil é 0,4%. Rendas mais ou menos equivalentes à nossa de 9 mil dólares. Países mais ricos compram mais carros elétricos. Mas no caso de caminhão, o caminhão urbano ele vai ser elétrico. Agora, o caminhão de longa distância, na minha opinião, ele nunca vai ser elétrico. Ok, e tem uma questão que é de tara também, né? Quer dizer, para você ter maior autonomia, você precisa botar mais bateria, portanto você perde capacidade de carga, né? Agora, você citou um aspecto interessante que eu queria que o Luciano comentasse a respeito, que é essa questão, você falou aí de os seus netos, por exemplo, são verdes, né, e tal, tem essa coisa do engajamento aí em questões relacionadas a ESG. E me parece que acho que esse é o grande apelo, eu não diria que é apelo, mas enfim, talvez esse seja o grande motivador das empresas hoje, né? Pelo menos as empresas que estão ingressando agora na eletrificação, tem que cumprir metas de ESG, né? Então, se você está na Bolsa, por exemplo, você tem um programa de ESG ali que é bacana e tal, que prevê, inclusive, redução de emissões. Até para você, por exemplo, você vai contratar um financiamento, se você tem metas de ESG cumpridas, aí se você consegue comprovar que você cumpriu essas metas de ESG, você tem juros menores, né? Então você tem dinheiro mais barato. Mas como é que funciona essa equação, Luciano? Quer dizer, como é que você faz para convencer o cliente a comprar um caminhão elétrico? São duas frentes, né? Como o Sérgio comentou. Você tem uma questão, primeiro, técnica, né, do aumento do custo. Então, voltando um passo atrás. O desenvolvimento do Euro 6 agora, você já traz uma carga, um aumento de tecnologia embarcada no caminhão gigantesco. Então, resumindo, o sistema de pós-tratamento virou um centro cirúrgico de tanto aço inoxidável que tem ali atrás e metais preciosos. E aí, vamos lá que a gente, pegando carona no Sérgio aqui, no pensamento.
temos mais 10 anos pela frente agora. Vamos supor que 2032 a gente vai para Euro 7. O que é o Euro 7? Eu já reduzi agora, do Euro 1 para agora, 95%. Eu estou reduzindo 75% de material particulado. Quer dizer, a complexidade técnica para você ir para o Euro 7, nós não sabemos mais daqui a pouco não sabemos mais o que fazer, né? Então, a restrição dos governos, né, vai se tornar tão alta que um outro caminho nós vamos ter que achar aí para chegar lá na frente, porque o custo e a solução técnica vai ficar muito alta, né? Então você tem esse ponto. E pelo outro lado, do lado das empresas do ESG, sim, está acontecendo isso, né? Tem essa nova geração, tem muito mais pressão da própria sociedade e das empresas do que do governo. No Brasil. Falando do Brasil. Alguns segmentos, se você não tiver metas de ESG, você não consegue vender para ele. E algumas empresas globais não estão nem olhando aqui para o Brasil, elas estão olhando globalmente. Também pela questão da bolsa, pelo ESG, etc. Então, ó, essa pressão é natural, é um caminho, eu falo que é um caminho sem volta, né? Então, como o Sérgio comentou, né, a gente focou agora na distribuição urbana exatamente por essa questão da baixa quilometragem, né, e você tem como controlar essa operação, porque você está fazendo essa recarga nas empresas, e é um caminho sem volta, né, nesse sentido. É claro que hoje custa aí, no caso do nosso veículo, estamos falando de 2,5 vezes a mais do veículo diesel. Então você tem que buscar alternativas, já que o governo não te ajuda nessas alternativas. Então nós temos agora aluguel, nós estamos alugando. Se a pessoa não quiser ter o ativo, né, ela pode colocar isso como despesa lá no imposto de renda, etc. A própria empresa, usar o budget do ESG para estar podendo fazer esse aluguel do caminhão é uma outra alternativa para diminuir essa distância e poder tornar mais factível a adesão ao caminhão elétrico, né? Nesse caso das empresas estão buscando essa corrida pelo ESG. Essa questão da alocação é interessante, né? Porque, quer dizer, você não precisa imobilizar, né, o dinheiro ali, quer dizer, você consegue fazer e você bota isso como despesa na tua operação ali, né? Exatamente. Então, dizer, do ponto de vista fiscal é interessante também, se né? você falar que você tem que comprar, imagina, você tem um budget de ESG que está vindo às vezes até lá de fora, né? Estamos falando de empresas às vezes globais, mas você não precisa imobilizar lá, comprar 50 caminhões elétricos, 50 milhões de reais. Você aluga. E o ativo não é seu. Então, tem várias opções que a gente está colocando na mesa, justamente para conseguir achar nesse meio termo essa equação financeira para o cliente, exatamente por essa questão da gente não ter uma ajuda governamental estruturada para a questão do veículo elétrico no Brasil. Mas compartilho também que nos grandes centros, daqui a pouco, nós vamos estar, e essa é o que a gente acredita, nós vamos estar com a frota aí, a frota bastante eletrificada na distribuição urbana. Tem uma série de vantagens, né? Quer dizer, não é só emissões, tem ruído, até para o próprio para a saúde das pessoas, né? Que, tanto para o operador ali, para o motorista e tal, enfim. Você pode fazer entrega, por exemplo, fazer coleta de lixo à noite. Áreas hospitalares. O problema do ruído do caminhão aqui, meia-noite, que passa lá na minha rua, lá que acorda de lixo, que acorda todo mundo. Então... É só o lixeiro não gritar, né? tem uma série de benefícios que vão aparecer aí no meio do caminho, e sem contar que quem dirige, né, um veículo elétrico é outro mundo, né? Então, você traz um conforto, você traz para o motorista, você traz uma outra dinâmica lá de produtividade para a operação. A gente está acompanhando isso aí nas frotas que estão rodando conosco, né? O motorista não falta mais, não fica doente. Agora, Sérgio, a gente estava conversando outro dia também, falando sobre questão de entrega, né? Porque, quer dizer, hoje, por exemplo, eu vou lá na Jaque e vou falar, pô, Sérgio, quero um caminhão elétrico, quero sei lá, 18 toneladas, por exemplo.
Aí você vai encomendar esse caminhão para a China e tal, até chegar. Como é que está a entrega? Porque a China, a grande demanda é por veículos elétricos. Né? No mercado chinês, por exemplo, se você quiser comprar um carro a combustão, com motor a combustão, caminhão, acho que caminhão nem vende mais lá, né, combustão no mercado interno. Mas enfim, se você quiser comprar lá, você tem que pagar a taxa. Você paga mais, né? O contrário, aqui você paga mais pelo elétrico. Lá você paga uma taxa tão grande pelo combustão que não vale a pena, né? E como é que é a entrega? Isso demora? É rápido, enfim? O problema, a vantagem que a gente tem, que a gente traz carro da China, é que a China é o maior mercado de carros elétricos do mundo e a JAC fabrica muitos carros elétricos. Então, o meu prazo de entrega é muito curto. Para encomendar um caminhão que eu não tenho em estoque é 4 a 5 meses. Encomenda hoje, eu entrego em abril, mas eu tenho pronta entrega. Eu tenho estoque no Brasil. Caminhão de 7,5, 8,5, 9,5 toneladas eu tenho no Brasil. Eu tenho pronta entrega. Então, a gente não tem esse tipo de problema, a gente não tem. Mas mesmo lá na China, o prazo de entrega dos carros elétricos desmoronou. A Tesla, no começo do ano, a fábrica da Tesla na China tem capacidade de 1 milhão de carros por ano. Hein? É gigantesca a fábrica da Tesla na China. Todos os carros da Tesla que vendem no resto do mundo, a não ser Estados Unidos, são feitos na China, por enquanto. O prazo de entrega era 6 meses, hoje a Tesla entrega com 2 semanas. Porque aumentaram a capacidade de fabricação. Então, os prazos de entrega lá praticamente acabou. A crise de semicondutor lá praticamente acabou também. Então, hoje não tem mais esse problema. Na Europa tem, por causa da Ucrânia. Na Europa, por exemplo, tem marcas que faziam os cabos elétricos dos caminhões na Ucrânia, que só vão entregar carro em 2024. Nós. Eu não queria citar, mas... A MAN ela fazia 100% dos chicotes na Ucrânia e ela parou a fábrica por 6 meses. Os concessionários lá, eles falam, você me dá um pedido hoje, eu te entrego em janeiro de 24. Mas na Europa, a Europa inteira está sem caminhão. E depois o problema da Europa é diferente da China ou do Brasil, que como lá não tem flexibilidade de emprego, a pessoa prefere produzir menos do que produzir muito e ficar com excesso de funcionário depois. É outra mentalidade lá. Agora, Luciano, o e-delivery, como eu falei aí no comecinho, lá na minha abertura, na abertura aqui do nosso bate-papo, ele já chegou com um monte de encomenda, né? O caminhão, ele foi, inclusive teve uma pressão aí de algumas empresas para o lançamento, né? Ficaram acelerando a engenharia, falaram, pô, lança o caminhão rápido aí que a gente precisa do caminhão na nossa operação e tal. Hoje, como é que está? Você já conseguiu atender todos os pedidos? Não, ainda tem pedido aí na prateleira? Nós já vendemos 300 unidades. Né? Temos ainda pedido na prateleira. Temos capacidade hoje na planta de Resende para até 1.000 unidades ano, inicialmente. Mas estamos aí nessa... As empresas ainda estão na fase de... Muita empresa está na fase de experimentação. Ela quer entender, então, levar o veículo, fazer a prova, entender como é que funciona, quer dizer, tirar da teoria e colocar na prática. Entender como é que vai ser o consumo energético, balanceamento, aí testa. Então nós estamos também numa fase ainda Nós estamos nessa fase, o projeto nasceu impulsionado por uma grande empresa, exatamente, uma grande empresa que tem uma meta muito ambiciosa. Pode falar o nome, Ambev, não tem problema. né, ela tem uma meta muito ambiciosa aí de eletrificação, então é uma determinação mundial, assim como tem várias outras aí que o Sérgio mencionou. Então, ontem tivemos com o pessoal também do Mercado Livre, que também tem uma meta. Então, quer dizer, a meta está posta e agora a gente está trabalhando, nós e a Jaque também, estamos trabalhando para achar exatamente essa equação de tirar do diesel, tirar toda a matriz, né? Toda a matriz que existe hoje de distribuição do diesel e passá-la para o elétrico. Então, nós estamos nesse estudo, né? O que eu preciso fazer, vai até onde eu carrego, como é que eu fraciono, e exatamente estamos construindo tijolinho a tijolinho com essas grandes empresas, essa conversão da distribuição, mas assim,
questão de tempo, porque as grandes têm essas metas, a meta está posta, o objetivo está posto, é uma questão da gente chegar numa equação final, num denominador comum. Bom, não sei se todo mundo estava aqui desde o começo do nosso bate-papo, mas aqui, isso não sei se todo mundo conhece também nossos convidados aqui, então vou apresentar de novo o Luciano Cafuri, que é diretor de marketing da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e o Sérgio Habib, que é presidente da JAC Motors aqui do Brasil. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você, Luciano, que é o seguinte, em relação à questão da energia, né, da eletricidade, né? Tem muita gente também fala, pô, mas aí se eu tiver um monte de carro elétrico, caminhão elétrico abastecendo, recarregando aí na eletricidade, a usina não vai dar conta, essa coisa toda, mas assim, o que eu costumo dizer também é o seguinte, o Brasil, eu vou aproveitar aqui a frase do poeta lá, do músico, né? O Brasil é um país abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Então a gente tem muito sol no Nordeste, vento no litoral inteiro, tem muita água no Sul, então a gente é rico em geração de energia hidrelétrica, eólica e fotovoltaica, né? Quer dizer, aí a minha pergunta é o seguinte, quando você oferece essa solução para o teu cliente, sei lá, eu chego lá na Volkswagen e falo, pô, Luciano, eu quero um e-delivery, e aí eu quero comprar também as soluções de recarregamento e tal, papapá. Eu tenho essa possibilidade também? Você tem parceria com empresas, por exemplo, para fornecer energia fotovoltaica, esse tipo de coisa? Existe isso, não? Sim. Desde o início a gente fez, inclusive acabamos de fechar mais uma parceria essa semana. Estamos fechando parceria tanto com as empresas de carregadores, né, que estão nos ajudando nesse balanceamento energético. Tem energia, tá? Só precisa ter o balanceamento energético e colocar adequadamente lá os carregadores ligados na energia elétrica. E também nós estamos com soluções de energias limpas, onde fazendas fotovoltaicas estão trocando energia com os nossos concessionários, com os clientes. A própria Ambev já tem um projeto piloto na Ambev, acontecendo já agora, onde se está trocando energia com essas empresas, né, que estão vendendo essa energia, e você troca energia limpa por eletricidade aqui no grande centro. Então, em contratos aí que podem ir até 30 anos. Né? Então, já sim, e nós temos contratos, nós temos parcerias com essas empresas que estão fazendo isso hoje já. Agora, Sérgio, você falou sobre, acho que tem uma conclusão aqui que me parece que ficou muito clara, que é o seguinte, o caminhão urbano, de curta distância, de entrega urbana vai ser elétrico em breve. Quer dizer, só vai ter cidades. São Paulo, por exemplo, tem uma meta para cumprir, aí foi assinado o Acordo de Paris e tal. São Paulo 2050, o estado de São Paulo tem que zerar a emissão de poluentes aí, enfim. Não vai acontecer. Eu sou um cara otimista. Na Europa eles fazem um monte de lei, vai de derrogação em derrogação. Não vai acontecer. Nem lá. Mas, enfim, de qualquer maneira, quer dizer, existem metas. Eu acredito que se uma cidade, por exemplo, uma capital como São Paulo, a gente deve ter uma aceleração desse processo de troca de frota, né? Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, beleza, tá, hoje, tudo bem, nós estamos falando de produto novo, né? O cara comprou o caminhão hoje e tal. O que vai acontecer nesse mercado? Porque é o seguinte, por exemplo, eu comprei um caminhão diesel hoje, caminhão urbano, né? Sei lá, por exemplo, comprei um delivery, por exemplo, diesel. E aí, então, vou usar o meu caminhão lá, tá na hora que eu for trocar, por exemplo, quero trocar por um elétrico, né? O elétrico hoje eu tenho ele zero também. Como é que vai ser lá na frente? Quer dizer, esse caminhão diesel, como as cidades vão deixar de utilizar caminhões diesel na entrega urbana, esse caminhão, a gente pode prever que isso vai deixar de ser um ativo? Esse caminhão não vai, lá para frente eu não vou conseguir usar esse caminhão, por exemplo, para trocar por um novo? Então, primeiro, só uma coisa que você falou. Tem uma dúvida que todo mundo tem, mas tem energia elétrica para todos esses carros e tudo. O Brasil tem 46 milhões de carros na sua frota. Se os 46 milhões de carros elétricos fossem elétricos, rodando 13 mil quilômetros por ano, que é o que roda em média a frota brasileira, estou falando de carro, você gastaria 0,6 Itaipu por dia de energia elétrica a mais. Eu uso Itaipu como regra porque se eu falo de megawatts, ninguém vai saber o que é. Nós temos no Brasil mais ou menos 14 Itaipus de capacidade de geração de energia. Dos 14 Itaipus, você tem uma que é Itaipu, você tem mais ou menos 9 que são hidrelétricas, você tem uma que é eólica, que é enorme, você tem
uma e meia, que é atômica, esse tipo de coisa, biogás, etc. E você tem 2 que é sujo, que é termoelétrica. O Brasil tem uma matriz energética bem limpa. O Brasil gasta, em média, 6 Itaipu e meio. A gente tem 14 instalados, a gente gasta 60%, a gente gasta 7 Itaipu e meio. Por que eu preciso ter 14 Itaipu instalado? Porque o que eu gasto em média é 7,5. Mas, por exemplo, um dia de verão, às 5 da tarde, eu gasto 12 Itaipu. E no mesmo dia, à noite, eu gasto 4 Itaipu. Porque as fábricas estão desligadas, está todo mundo dormindo, não tem luz acesa, não tem televisão, não tem ar-condicionado. Na média, a gente gasta 7,5. Cada vez que você tem, em qualquer país do mundo, cada vez que você tem uma demanda média que está acima de 60% da capacidade instalada, você tem blackout quando você tem muita demanda. Então, essa sobra é normal. O que a gente faz com a sobra de energia elétrica? A gente fecha a comporta na hidrelétrica e eu não gasto a água. E quando o reservatório está cheio, eu abro a comporta e sai água voando por Itaipu. De vez em quando a gente vê isso, é bonito. Como é que você faz de noite? De noite, para você ligar uma termoelétrica e para você desligar, leva 4 dias. E uma atômica leva um mês. Então, de noite, as termoelétricas continuam funcionando, porque desligar custa muito caro. Então, por incrível que pareça, de noite a gente é mais sujo do ponto de vista de geração de carbono do que durante o dia. Então, você ter 0,6 Itaipu a mais de consumo não tem nenhum problema se você carrega carro à noite. Se você carrega seus carros elétricos às 5 da tarde, tem blackout. Como é que você resolve isso? Com tarifa. Você cobra muito mais caro para quem usa energia elétrica às 5 da tarde. Então, tem energia elétrica para todo mundo sobrando. Caminhão usado. Na Europa, os caminhões blindados, o pessoal que transporta valor, as Brinks da vida, mas na Europa, elas não estão mais comprando caminhão diesel faz 2 anos. Porque essas empresas que blindam um caminhão, elas usam o caminhão 10, 12 anos até ele virar lixo. E aí elas desmontam o caminhão. Elas não vendem o caminhão blindado usado. Porque senão, se elas vendem um caminhão blindado usado depois de 8 anos, o cara que compra o caminhão deles, blindado usado, pela metade do preço que eles compraram o caminhão quando era novo, ele vira concorrência predatória para eles mesmos. Ele chega para o Banco Santander na Espanha e fala, olha, eu estou usando o caminhão deles, mas eu cobro metade do que eles cobram, porque ele está usando o caminhão usado deles. Então, para não ter concorrência predatória, elas destroem os caminhões velhos. Na Europa, França, Espanha, Portugal, Bélgica, Alemanha, eu falei com eles, esse pessoal não está mais comprando caminhão diesel. Por quê? Porque eles acham, eles podem estar certos ou não, mas eles acham que em 2030 eles não vão mais circular com caminhão diesel nas grandes cidades europeias. E eles falam, o que eu vou fazer com o caminhão que eu compro hoje? Eu compro o caminhão em 2022, em 2030 ele tem 8 anos, eu ainda tenho 4 anos de vida útil no meu caminhão, mas eu não posso mais usar meu caminhão. Então, todas essas empresas estão comprando caminhão elétrico e estão testando. E aí vão trocar a frota deles. O caminhão diesel na Europa, daqui 7, 8 anos, você pode vender para a África, porque na Europa você não vai mais vender. Valor residual, 0. Talvez na Rússia, na Polônia, mas nos países ricos da Europa você não vai mais vender. Na Europa. O Brasil é diferente. A gente não tem renda, a gente tem petróleo, a gente exporta petróleo. Provavelmente vocês não sabem, mas o Brasil é o 4º fornecedor de petróleo da China. A gente exporta para a China esse ano 900 mil barris por dia. O Brasil produz 4 milhões de barris, equivalente, juntando o álcool e tudo. A gente produz 600 mil barris de álcool por dia. 300, 400 mil de energia alternativa, biodiesel, etc. E 3 milhões de petróleo. E a gente exporta 1,5. A gente é um grande exportador de petróleo. A gente exporta mais petróleo do que o Equador está na OPEP.
Então, o Brasil não tem essa equação econômica de eu preciso economizar diesel. O diesel é nosso. A gente importa porque a Petrobras parou de investir em refinaria, eles têm razão. Refinaria nunca deu dinheiro, deu agora por causa da Rússia. Mas a gente não tem esse problema. Então, a gente tem o problema da ecologia. Mas o negócio é o seguinte, a gente precisa primeiro alimentar o brasileiro, né? Na pirâmide de Pavlov tem coisa mais importante que você precisa cuidar antes. Então, eu acho que no Brasil, o valor residual do caminhão diesel vai cair daqui a vários anos, mas vai demorar. Eu duvido que numa cidade como São Paulo, o prefeito tenha força política daqui 6, 7 anos de proibir caminhão diesel. E no planeta Terra, ninguém briga com caminhoneiro. Caminhoneiro paralisa o país em uma semana. Uma vez teve uma greve de caminhoneiro na França, hein? Em 2 semanas, o governo da França estava de joelho pedindo para os caras pararem. Eles conseguiram tudo o que eles queriam. Porque os caras param jamanta de 40 toneladas, tira a chave do contato e vai embora. E você faz o que com aquele caminhão? Você tem que mandar um guincho do exército para retirar. O guincho leva 40 minutos para tirar um caminhão. Você tem 200 caminhões. Aí os caminhoneiros se falam e vai 2 quilômetros depois, vai lá, 200 caminhões, tira a chave e vai embora. E o que você faz? Ninguém briga com um caminhoneiro. E eu até falo, na Europa, eu vendo caminhão elétrico na Europa, eu falo, gente, esses governos municipais europeus são malucos. Eles fazem regra que não funciona. Não dá para eletrificar nessa velocidade, vai demorar muito tempo. A gente tem no Brasil, a nossa frota de caminhão, o caminhão urbano no Brasil vende mais ou menos 15 mil por ano. A nossa frota é 300 mil caminhões urbanos. Como é que você troca 300 mil caminhões? Você vai chegar e vai falar, não, tem que trocar daqui 5 anos. Não tem nem capacidade de produção para fazer tudo isso de elétrico. E o feirante, como é que ele faz? Então não vai acontecer nessa velocidade, vai ser bem mais lento. Bem mais lento. Tá certo, deixa eu aproveitar que nosso tempo está terminando. Você deve concordar comigo. Não, 100%. Excelente. É uma tendência, mas vamos com calma. Vamos com calma. Tá certo, deixa eu aproveitar que nosso tempo está terminando. Vou vender o meu peixe aqui também, porque a gente falou de Jaque Morto, a gente falou de Volkswagen Caminhões e Ônibus, e a gente não falou do Estadão, né? Se eu não falar aqui, depois meu chefe vai olhar o vídeo lá e vai falar, pô, você não falou, aí pega para o meu lado. Então é o seguinte, todo ano a gente faz uma eleição, na verdade a gente tem uma eleição dos melhores veículos do Brasil e também os melhores caminhões desde 2006, e há 3, 4 anos mais ou menos essa eleição virou um prêmio e vai ter agora em dezembro o Prêmio Mobilidade. Volkswagen está participando lá da nossa premiação, Jaque Motors também, enfim, tem outras marcas participando. Então, se você quiser participar, qualquer pessoa pode votar, tem lá uma votação popular também. Você entra lá, www.jornaldocarro.com.br ou mobilidade.com.br ou motomotor.com.br, que é a nossa divisão de motocicletas lá e tal. Vota lá, por favor. Vocês vão me ajudar bastante, que aí meu chefe vai ver o vídeo lá depois e vai falar, pô, bacana, gostei. Mas aí, a gente estava falando sobre essa questão de... ainda falando sobre questão de ecologia, nós temos a bateria, né? O Sérgio falou que, por enquanto, não tem nenhuma tendência de diminuir preços, os preços vão subir e tal. E aí tem uma dúvida também, muita gente me pergunta em relação à questão da bateria, porque assim, a bateria de veículo, né? Acredito que o caminhão também parece que é 9, 10 anos, né? Que você tem de garantia. A gente já tem um mercado surgindo aí, por exemplo, eu bati um papo com o pessoal da Enel recentemente, né? Que é a companhia de distribuição de energia elétrica e tal, e já tem um mercado de bateria usada que é muito promissor, né? Então, todo mundo fala, pô, mas vai reciclar bateria, é muito material pesado, tal, é poluente, não sei o quê, isso aí vai virar lixo e tal, mas pelo que eu estou entendendo, está surgindo um mercado de bateria usada que é justamente para você abastecer para residências e, enfim, até pequenas empresas e tal. Mas eu queria entender o seguinte, em primeiro lugar, qual é a garantia média, né, quer dizer, de uma bateria, de um veículo como um delivery, por exemplo? Vamos falar do menor. O menor é o 11.180, não? 11 toneladas. 11 toneladas. 11 toneladas. Estou fazendo de diesel aqui, de 11 toneladas, por exemplo. No 11 toneladas, qual é a garantia de um veículo desse? E aí, quer dizer, terminou essa garantia, o que a gente faz com a bateria? Nós estamos falando aí de 10 a 12 anos. Né? A bateria, como a lítio, né?
Hoje a nossa bateria vem da CATL, da China, né? Então ela tem ela também, ela vai variar com tipo de carregamento, temperatura, e tudo isso ao longo da vida dela, né? Então, como a bateria do celular, ela vai perdendo também o seu rendimento. Então ela tem uma perda de rendimento no final da vida útil, mas hoje a gente está falando na casa de 10 a 12 anos a bateria do caminhão para você ter essa primeira troca. E a gente já no lançamento do e-Delivery, juntamente com a Moura aqui no Brasil, que está fazendo essa intermediação e monta as baterias aqui para nós, também já tem todo um processo de reciclagem, desmontagem e reciclagem dessas baterias. Então, muita coisa é aproveitado nela, né? Lógico que você tem lá um residual que realmente você não consegue aproveitar. Mas a gente já, também no lançamento, que era outra pergunta frequente aí, né? Você tem que cuidar do ciclo de vida do produto como um todo. A gente se preocupou também com a reciclagem da bateria no final, onde a gente pega essa bateria, leva lá para a fábrica, desmonta ela completamente, separa todos os componentes, plástico, alumínio, tudo que tem lá dentro, e é lógico que vai sobrar um material residual, que aí esse infelizmente não tem o que fazer com esse aí. Mas hoje nós estamos trabalhando um pouco maior que a de automóveis, tá? Nesse caso, e tudo está dependendo, nossos caminhões são monitorados, todos os caminhões são tudo 100% monitorado. A gente tem um sistema que a gente desenvolveu por e-Delivery de cooling dessas baterias, né? Então você tem um monitoramento também da vida dessas baterias, justamente para a gente poder monitorar o contrato de manutenção e a vida dela até essa fase. Muito bom. Bom, nosso tempo está praticamente esgotado aqui. Acho que eu vou deixar um minutinho para cada um deixar o seu recado, por favor. Cafuri, deixa o seu recado aí, o que você tem que dizer para a gente aqui? Tem novidade chegando, enfim, o que você quer falar de Volkswagen Caminhões e Ônibus? Não, primeiro agradecer aqui a participação, né? Eu acho que a feira está superando as nossas expectativas. Eu fiquei impressionado, vim com a Dani para cá. Primeiro que eu não sabia que era o pavilhão inteiro e a quantidade de pessoas que está aqui, então estou vendo lá no nosso stand, realmente está um sucesso absoluto aí. A gente está nessa troca aí de legislação. A gente trabalhou bastante na nova linha, não só para trocar a legislação para atender a nova emissão, mas a gente trouxe uma série de coisas, conforto, segurança ativa para todos os veículos, muita conectividade, muita coisa interessante para os motoristas. E que estamos trabalhando forte aí na eletrificação, a gente acredita muito nisso, né? Estamos aí desenvolvendo novos produtos também e estamos em linha aí com tudo que está acontecendo. E obrigado aqui pela oportunidade aqui para nós. Sérgio, por favor. Nós, a Jaque, hoje a gente só vende carro elétrico no Brasil, tanto carro elétrico como caminhão elétrico, como picape elétrico, como van elétrica. Eu acredito que é uma solução para a mobilidade urbana do futuro, não é a única. Eu acredito que a eletrificação vai crescer, vai continuar, não na velocidade que o pessoal fala, e um monte de gente politicamente correto sabe que não vai acontecer, mas não fala. Eu acho que vai ser mais lento do que a gente acha e vai ser mais caro do que a gente acha. Mas é um caminho sem volta para uma parte da mobilidade dos seres humanos no mundo, mas não é a única. Eu acredito muito na mobilidade elétrica, mas ela tem seus usos. E eu estou muito surpreso também com a Fenatran, faz 3 anos que não tinha Fenatran, e realmente essa é uma feira de negócios. Muito obrigado por participar, e nós também estamos muito felizes de estar aqui na Fenatran, participando desse evento muito importante. Muito mais público do que eu achava. Muito bom, então eu agradeço a participação do Luciano Cafuri, que é diretor de marketing da Volkswagen Caminhões e Ônibus, do Sérgio Habib, que é presidente da Jaque Motors aqui do Brasil. A participação de vocês, muito obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Foi muito bom esse bate-papo, aprendi bastante. Obrigado. Muito obrigado.